Pessoal, hoje aqui no Fotografia e Ciência eu vou falar sobre um animal muito interessante que eu tive o prazer de encontrar na minha última expedição fotográfica. Esse animal é um anfíbio da família Eumyidae e o nome científico desse animal é Corythomantis grande. Já era um animal que fazia tempo que eu procurava, eu queria fazer boas fotos dessa perereca e até então não tinha encontrado. E nessa minha última viagem eu tive o grande prazer de encontrar esse animal. Então, em relação a esse animal, basicamente tem dois pontos que eu queria abordar aqui. O primeiro ponto está relacionado, diretamente ao nome popular desse animal, que é perereca cabeçuda, perereca de capacete. Então, por que esse animal tem esse nome? Na verdade, ela possui algumas adaptações na cabeça que fazem com que a cabeça desse animal seja realmente diferenciada. Então, a gente vai encontrar na base do crânio desse animal umas protuberâncias ósseas que dá aquela impressão da cabeça se destacar do corpo. Dentro da questão dessas adaptações morfológicas da cabeça desse animal, aí vai vir a primeira questão comportamental dessa espécie. Perereca cabeçuda, durante o dia, ela costuma se esconder em ocos, buracos de ocos de árvores ou em pedras, e ela entra e aí ela fecha o orifício do oco ou da pedra com a cabeça. Então ela fecha com a cabeça. Então, o nome desse comportamento é fragmose. E a fragmose ela é observada tanto em alguns insetos, alguns aracnídeos, como também em anfíbios, no caso aí da perereca cabeçuda. Então ela fecha a entrada do local de descanso com a cabeça. Esse é o primeiro ponto interessante que eu queria abordar sobre esse anfíbio. O segundo ponto interessante também está relacionado à cabeça desse animal, e esse é bem mais, digamos assim, considerável do que o primeiro ponto, porque está relacionado ao fato dessa espécie ser considerada uma espécie de perereca peçonhenta. É isso mesmo, a gente tem aquela ideia geral de que todas as espécies de anfíbios são venenosas. A gente já sabe que a diferença entre um animal venenoso e um animal peçonhento é o fato de que o animal venenoso ele não possui nenhum tipo de mecanismo especializado na injeção do veneno. Já o animal peçonhento ele vai possuir algumas estruturas especializadas na injeção desse veneno. Entre essas estruturas nós podemos citar, por exemplo, ferrões, presas, como no caso aí das serpentes, o aguilhão nos escorpiões, são estruturas especializadas em injetar esse veneno de forma ativa. E a perereca cabeçuda, a Corythomantis, ela, na parte cefálica dela, na parte do crânio, ela vai apresentar espinhos, pequenos espinhos ósseos. E esses espinhos eles vão estar conectados a glândulas de veneno. E o que acontece? Se esse animal ele for manuseado de uma maneira errada e aí a pessoa pressionar a cabeça desse animal, existe o risco desses espinhos perfurarem a pele e injetar o veneno. E se por acaso esse animal ele for ser predado por algum tipo de predador, se esse predador ele apertar a cabeça desse animal, existe também o risco desses espinhos perfurarem a mucosa oral e ocorrer a injeção desse veneno. E esse fato ele é muito interessante, foi descrito há pouco tempo, se eu não me engano em 2015 pelo Jarret, num artigo aí, publicado. E esse fato é muito interessante porque foge um pouco à regra dos anfíbios, que, como eu falei anteriormente, são considerados animais venenosos. Existe uma outra espécie de perereca também considerada peçonhenta, que é a Parasphenodon brunoi, que é uma espécie da Mata Atlântica. Em relação à questão da toxicidade, essas duas pererecas peçonhentas, a perereca de capacete Corythomantis grande, ela possui um veneno que ele é muitas vezes comparado ao veneno das jararacas e até considerado por alguns como sendo um veneno mais forte do que o das jararacas. Então ele é um veneno de ação local, vai causar muita dor, uma dor bem intensa e outros sintomas locais. Já a espécie da Mata Atlântica tem um veneno bem mais potente, um veneno aí que pode realmente levar ao óbito.
Entretanto, né, tanto a espécie da caatinga como a espécie da Mata Atlântica, elas não são espécies agressivas, não são espécies que atacam os seres humanos. Na verdade, são espécies bem tranquilas. Eu tive aí o prazer de ter esse contato com essa espécie nessa minha última viagem. Em nenhum momento esse anfíbio se mostrou agressivo ou algum tipo de ação que parecesse que ela queria nos atacar. Então são bichos realmente bem tranquilos. Então, de modo geral, nenhuma das duas espécies oferece perigo para os seres humanos, né? São espécies que são muito importantes para o ambiente em que elas vivem, né? para os habitats em que elas vivem, e não devem ser consideradas como uma ameaça para os seres humanos, né? São espécies lindas de serem observadas, né? Se você tiver o prazer de encontrar essas espécies na natureza, dá para fazer fotos bem legais, fazer vídeos bem legais. Eu fiquei muito feliz por ter encontrado esse animal. Realmente eu queria muito ter visto esse animal na natureza. Vale a pena também ressaltar que em comunidades rurais, aqui na região da Caatinga, esse animal ele pode ser encontrado nas residências, né? Pode ser encontrado nas residências, principalmente nos locais mais úmidos, né? Tipo cozinha ou banheiro. Mas, como eu falei, não é um animal que oferece perigo, né? Então eu fiz algumas fotos dessa perereca. Eu vou colocar as fotos aí no fim do vídeo. Então dá uma olhada nessas fotos, né? E olha bem a foto para poder gravar aí como que ela é. E se você encontrar esse animal na natureza ou na sua casa, né, seja no sítio ou numa área de zona rural, e tiver que fazer o manuseio desse animal, você já vai fazer um manuseio mais cuidadoso, né, já sabendo dessa característica desse animal. Tá? No mais, é um bicho bem tranquilo, não é agressivo e não oferece perigo nenhum para os seres humanos. Tá? Então agora eu vou colocar aí as fotos para você dar uma olhada, né? Eu fiz meio que um book desse animal, que ficaram bem legais. Compartilha com um amigo. Isso faz muita diferença para a gente, para que a gente possa continuar trazendo aí conteúdo sobre fotografia e ciência cada vez mais interessantes para vocês, tá, pessoal? Então eu agradeço muito obrigado e até a próxima.